Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 7ª aula de língua portuguesa com a turma do 3º ano. E durante essa aula nós iremos fazer uma revisão do conteúdo que foi ministrado do capítulo 1, Palavras Cantadas, das páginas 8 a 21. E nessa revisão, esse conteúdo é o conteúdo que vai ser abordado na nossa prova parcial. Os itens serão canção, biografia, grau do substantivo, palavras com S e Z, intertextualidade e paródia. Vamos começar com o conteúdo canção, né, que é um gênero, na página 11. Canção é uma composição na qual texto e música se combinam perfeitamente. Então, nós sabemos que para haver uma canção é preciso você ter a melodia, que é a música, e o texto também, ou seja, a letra. Ela é feita para ser cantada e geralmente é elaborada para determinado tipo de texto. Então você cria um tipo de texto adequado para transformar em uma canção. Esse texto é chamado de letra, que é a letra da canção. No entanto, em alguns casos, também se faz a letra para determinado tipo de música. Então você pode fazer a música, que é o ritmo, aquela melodia, para uma determinada letra e pode fazer uma letra para um determinado ritmo. Então aqui, para ficar bem mais claro, né, vocês entendam bem melhor. Definição de canção. É uma composição na qual texto e música se combinam perfeitamente. Então, gente, para ter canção, precisa ter o quê? Letra. A letra e a melodia, até porque as canções, elas são feitas para serem cantadas. Então, precisa ter o ritmo, né, que é a música, aquela melodia, e também precisa ter a letra. Características. Possui rimas ou não. Pode ter função religiosa, educativa ou simplesmente recreativa. Então, ela pode ter várias funções, né? Ela pode simplesmente estar ali falando sobre a questão da religião, ela pode também estar educando, passando algum ensinamento, ou pode simplesmente ser uma recreação, uma diversão. Pode ser cantada por um solista, ou seja, uma única pessoa, uma dupla, 2 pessoas, ou até mesmo um grupo, que são várias pessoas. Existem alguns tipos de canção, né, de canções, que são a canção de ninar, aquelas que a gente escuta para dormir, nós cantamos para os nossos filhos pequenos. As canções folclóricas. Quem são essas canções folclóricas? Para quem não sabe, folclórico, a palavra, né, folclore, ela origina do inglês folk, que significa povo, gente, e lore, que significa conhecimento, ou seja, são canções que narram a história do povo, né? Conhecimento deles, as suas crenças e os seus ideais. Temos também aquelas canções populares, né? Que têm uma função comercial ou simplesmente de entretenimento, ou seja, de diversão. E temos aquelas canções religiosas, que são o quê? Cantadas dentro das igrejas, das instituições religiosas. Cuidado para não confundir. Letra é uma coisa, música é outra e canção é outra. Letra é o texto, né, propriamente dito, das palavras escritas. A música é aquela questão da combinação harmoniosa de sons, né, ou seja, aquele ritmo, aquela melodia. Já a canção é a combinação entre a música e a letra. Página 3, nós vamos falar um pouco sobre biografia. Bom, gente, eu espero que vocês lembrem que o gênero biografia, né, é a história de vida de alguém. Você vai narrar, né, a vida de uma pessoa. Por isso que é bio, que tem a ver com vida, e grafia, que é a escrita da vida de alguém. Nesse tipo de texto, você escreve a vida de uma pessoa. Pode ser um escritor, pode ser um cantor, um jogador, um atleta, enfim. Você vai contar a história de vida daquela pessoa. Então, aqui, para ficar algumas características desse gênero, né? Primeiramente, a questão da composição da palavra, como eu falei, bio significa vida e grafia é a escrita da vida de alguém. É um gênero narrativo porque vai contar a vida daquela pessoa. É narrado em terceira pessoa, ou seja, o autor vai contar a vida de outra pessoa. Ele não vai participar, ele vai simplesmente contar a história de uma outra pessoa. A ordem que segue, gente, é a cronológica, ou seja, aquela sequência de fatos, né? Aí nascimento, infância, adolescência, fase adulta, velhice, como se fosse uma sequência.
vai ter esses relatos de fatos marcantes, né? Então ele vai trazer essa questão de falar sobre fatos marcantes da vida daquela pessoa. E a questão da verossimilhança dos fatos, gente, tem a ver com a veracidade, vai trazer fatos verdadeiros, né? Reais. Agora, nosso próximo conteúdo, que é grau do substantivo. Bom, os substantivos são o substantivo é aquela classe gramatical em que você vai nomear as coisas, né? Pode nomear um ser, um objeto, um animal. E ele sofre variações. Ele pode variar em gênero, feminino e masculino, como, por exemplo, a bola, o menino, né? Pode variar também em número, singular e plural, os meninos, o menino, e pode variar em grau. Grau tem a ver, gente, com você ou aumentar ou diminuir o tamanho de algo. É como se eu tivesse o meu tamanho normal. Se eu diminuo, eu tenho o diminutivo. E se eu aumento do meu tamanho normal, eu tenho um aumentativo. Para o aumentativo, as terminações mais comuns é o ão ou ona. Meninão, cachorrão, caixona, criançona. E para o diminutivo, as terminações mais comuns são inho ou inha. Cachorrinho, menininha, criancinha, caixinha. Mas esses aumentativos e diminutivos também podem ser formados com outras terminações. Por exemplo, muro, muralha, homem, homenzarrão, barco, barcaça, cabeça, cabeçorra. E os diminutivos também podem ser formados com outras terminações: rio, riacho, chuva, chuvisco, vila, vilarejo. E aqui nós temos, né, um exemplo na página 14 que fala sobre o aumentativo e o diminutivo. Nós temos a casa de tamanho normal, que é essa que está centralizada no meio, a figura do meio. Na minha esquerda, eu tenho o diminutivo dessa casa, ou seja, diminuíram do tamanho normal e ela virou uma casinha. E do meu lado direito, eu tenho um aumentativo dessa casa, que é o casarão, né? Então, você pode perceber que o aumentativo ele vai aumentar do tamanho normal e o diminutivo ele vai diminuir. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, de aumentativos. Por exemplo, amigo, amigão, amigaço, amigalhaço. Vocês podem perceber que a mesma palavra ela pode ter mais de um aumentativo e mais de um diminutivo. Tá bom? Então, o que vocês colocarem, se for realmente o aumentativo ou diminutivo daquela palavra, será aceito, né? Asa, azona, bala, balaço, boca, bocaça, cabeça, cabeçorra, cachorrão, caixão, canzarrão, né? Casarão, chapelão, chuvada, colheraça, copásio, corpaço, criançona. Então, nós podemos perceber que as palavras elas têm mais de um aumentativo. Isso também vai acontecer com o diminutivo, né? Nós temos mais de um. Para animal, nós temos animalejo, animalzinho, animáculo. Para árvore, arbúsculo, arbusto, arvoreta. Caixa, caixote, caixola, caixeta. Cão, cãozito, cãozinho e canicho. Chapéu, chapeleta, chapelinho, tem gente que fala chapéuzinho, né, também. Corpo, corpúsculo, dente, dentículo. Filho, filhinho, filhote. Flor, florzinha, flóculo, florículo e florinha. Fogo, fogacho. Homem, homúnculo, homenzinho, hominho. Língua, lingueta. Livro, livrete, livreto. Lugar, lugarejo. Mala, maleta, malote e ovo, óvulo. Cuidado, gente, o grau do substantivo nem sempre ele é utilizado com referência ao tamanho. Às vezes você pode utilizar também em uma outra situação, em um outro contexto, quando você quer ser mais carinhoso ou quando simplesmente você quer utilizar ironizando alguém. Exemplo, minha irmãzinha é muito bonita. Minha irmãzinha, não é porque ela é uma irmãzinha desse tamanho, né? É por quê? Porque ali é um tratamento mais carinhoso, que você vai estar se referindo à sua irmã. A mesma coisa acontece aqui com criançona. Maria é uma criançona. Então, significa dizer, por exemplo, que ela é uma criança grande, mas que ela tem atitudes muito infantis.
formadas com S e com Z. Bom, nós sabemos que na língua portuguesa existem várias, letras que, por possuírem pronúncia idêntica, confundimos na hora da escrita. Isso acontece com o S quando ele está entre vogais e com a letra Z. Porque o S entre vogais, ele tem som de Z. Por exemplo, casa, casebre, caseiro. Então, nós podemos perceber que ele tem um som de Z. E aqui nós temos, por exemplo, as palavras casa, casebre, casinha, casarão, casamento, casal, caseiro, casado e casar. Podemos perceber que essas palavras elas são da mesma família e por isso todas são escritas com S. Então, se você tem uma palavra escrita com S, todas as palavras derivadas dela, ou seja, palavras que são da mesma família, também deverão ser escritas com S. Quando nós falamos da questão do diminutivo e do aumentativo, da terminação zinho, zinha, nós podemos perceber uma regrinha que vai ajudar vocês. Se a palavra de origem tiver S, lembra que eu falei de ser a mesma família? O aumentativo ou diminutivo que formar com zinho também será com S, porque é da mesma família. Se essa palavra não tiver S, ela vai ser formada o seu diminutivo ou aumentativo com Z. Exemplo, pão não tem S, então pãozinho será com Z. Casa tem S, então casinha, que é da mesma família, será com Z. Então aqui nós temos do meu lado esquerdo, palavras que não têm S na sua origem, na palavra de origem. Então todas as terminações zinha ou zinha formadas, com seu aumentativo ou diminutivo, serão escritas com Z. Já na minha direita, todas as minhas palavras de origem são escritas com S. E por isso, as minhas palavras formadas com a terminação zinho ou zinha, proveniente delas, são escritas com S, porque são da mesma família. E aqui é justamente uma explicação que fala sobre isso, Se a palavra original, que der origem à palavra do diminutivo, for escrita com S, o S permanece porque é da mesma família. Se não tiver S na palavra de origem, o zinho ou zinha, ou zão, será escrito com Z. Agora nós falaremos um pouco sobre a intertextualidade. A intertextualidade é quando os textos eles se comunicam entre si, certo? Você tem dois textos e esses textos eles estão ligados. Ou seja, você vai ter um texto que a gente chama de texto-fonte e desse texto-fonte você vai criar um novo texto, tendo ele como base. Isso, ou seja, esses textos eles vão se comunicar, Então, por isso nós chamamos de intertextualidade. Eu vou mostrar. Nome dado à relação que se estabelece entre dois textos. Ou seja, um texto que já está escrito vai exercer influência na criação de um novo texto. Os autores utilizam textos já existentes e reconhecidos. Por quê? Que são até chamados de texto-fonte. Por que você usa um texto conhecido? Porque se você utilizar textos desconhecidos, as pessoas não irão ligar, não irão perceber a ligação entre o texto-fonte. Então, geralmente, você vai pegar algo conhecido, que é para justamente as pessoas conseguirem fazer essa ligação. Pode ocorrer de várias formas, em qualquer gênero, Tem diversos gêneros em que você pode estar utilizando a intertextualidade. Você pode utilizar no prosa, você pode utilizar na poesia, numa letra de música, numa publicidade, numa imagem ou numa pintura. Existem tipos de intertextualidade: a paráfrase, a epígrafe, a citação, a alusão e a paródia, que vocês irão ver agora. A paródia, gente, é do mesmo jeito. Você vai ter um texto-fonte e vai criar algo engraçado com base nesse texto-fonte. Sendo que a paródia, ela também vai ter um outro recurso, que é a ironia ou a crítica. Então, ela não só vai fazer algo engraçado, como ela vai criticar ou ironizar alguma coisa. Por exemplo, aqui, nós temos se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante só para ver meu bem passar. E aí nós temos uma paródia feita com base nessa cantiga de roda bem antiga, Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar
não para automóveis matar gente, mas para criança brincar. Então aqui ele está criticando a questão do trânsito, a velocidade dos automóveis, né? O fato das crianças não poderem mais brincar na rua. Então ele está brincando, fazendo algo engraçado, ao mesmo tempo criticando, ironizando esse problema. É justamente o que ele fala aqui. A paródia, ela é a recriação de uma obra já existente, com o objetivo de fazer uma brincadeira e provocar o riso. Além de fazer isso, né, essas brincadeiras, provocar o riso, ela também vai trazer uma crítica ou uma ironia. Bom, agora nós iremos para a nossa ficha de atividades na página 9. Correção. Primeira questão, nós iremos escrever um adjetivo para cada letra do nome de um familiar. Vocês vão escrever o nome de um familiar e colocar uma característica para cada letrinha do nome da pessoa, tá? Isso aqui nós chamamos de acróstico. O acróstico é esse gênero, sim, que você vai colocando a palavra, você coloca a palavra na linha vertical, que é assim, pezinha, e vai criando horizontalmente uma palavra ligada a cada inicial, né? A cada letrinha do nome. Por exemplo, Maria, M, maravilhosa, A, atenta, R, radiante, I, inteligente e A, agradável. Agora vocês irão fazer isso com o nome de outras pessoas. Pode ser um colega, pode ser um familiar. Segunda questão da página 10, nós vamos criar adjetivos para os seguintes substantivos. Por exemplo, capricho, caprichoso. Lembrando, gente, que esses nossos adjetivos que tem essa terminação de oso, oso significa cheio, cheio de alguma coisa. Por exemplo, carinhoso, cheio de carinho. Caprichoso, cheio de capricho. Habilidoso, apetite, apetitoso. Horror, horroroso. Gosto, gostoso. Orgulho, orgulhoso. Amor, amoroso. Escândalo, escandaloso. E espinho, espinhoso. Lembrando que escândalo, ele perde o acento quando vai para escandaloso. Porque escândalo é uma palavra proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. Já quando nós escreveremos escandaloso, escandaloso, ele passa a ser uma paroxítona, a sílaba tônica é o lo, escandaloso. E paroxítonas terminadas em O não são acentuadas. Página 13, primeira questão. Complete o texto a seguir com os adjetivos que estão no quadro. Observe o contexto atentamente. Emotiva, agradecida, dolorida, curta, gigante. Baleia jubarte salva bióloga de possível ataque de tubarão no Pacífico. Hauser não havia percebido a presença do tubarão. Conta, eu avistei uma baleia à distância batendo a barbatana. Mas eu não fiz a relação, não percebi que tinha tubarão ali. Uma bióloga foi salva por uma baleia jubarte enquanto estava mergulhando no mar das Ilhas Cook, no Pacífico. Nan Hauser estava na água quando o animal se aproximou em uma tentativa de defendê-la de um possível ataque de um tubarão-tigre, que estava a uma curta distância de ambas. Hauser não havia percebido a presença do tubarão. Conta, eu avistei uma baleia à distância batendo a barbatana. Mas eu não fiz a relação, não percebi que tinha tubarão ali. Ela conta que estava na água e a baleia não parava de se aproximar. Eu tentava me afastar, mas por 10 minutos e meio ela ficou me colocando sobre as suas nadadeiras, peitorais, e simplesmente tirando ali comigo no corpo dela. A bióloga ficou um pouco dolorida após o contato com um animal que pesa mais de 25 toneladas, mas também ficou agradecida ao herói gigante. Eu sou possivelmente o primeiro ser humano salvo por elas de que se tem registro. A despedida das duas foi emotiva. Eu te amo também, eu te amo, gritou Hauser ao deixar a água e dar adeus à baleia. Segunda questão da página 14. Crie adjetivos com os substantivos dados. Bom, então vamos lá. Agora nós vamos criar mais adjetivos. Item A, na felicidade, a gente tem um infeliz, feliz. Gentileza, gentil. Educação, educado, educada, educativo. Gente, quem colocou outro, tá bom? Outros exemplos, se estiver dentro do contexto, dentro do que foi pedido, forem adjetivos, não tem problema. Alegria, alegre. Fome, faminto, esfomeado.
Paz, pacífico. Satisfação, satisfeito. Emoção, emocionado. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Continuem acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!